Algumas ruas importantes do distrito de Barão Geraldo, em Campinas, tiveram hoje mudança de direção. A medida da Secretaria de Transportes tem o objetivo de desafogar o trânsito e prevenir acidentes. Apesar da sinalização, o motorista vai devagar, passa no sinal vermelho e atrapalha o trânsito. Não estou entendendo nada, que cheguei agora, né? Ele não foi o único. Outros motoristas ficaram confusos. A van anda em círculos. Tudo por causa da nova passagem. Esse trecho da Avenida Modesto Fernandes não existia. As duas vias foram construídas recentemente. Nesta área, havia um terreno particular que foi desapropriado pela prefeitura. Só depois de 10 anos foi possível fazer essa ligação entre a Avenida Albino José Barbosa de Oliveira e a Avenida Santa Isabel. Uma alternativa para desafogar o grande fluxo de veículos nos horários de pico. A ideia é destravar o trânsito, né? Especialmente a Estrada da Rode. Essa não foi a única mudança. Uma mini rotatória foi implantada na rua Alcides Barros. Foram colocadas 20 novas placas de sinalização de trânsito. Segundo a INDEC, 52 mil veículos passam diariamente pela Avenida Albino José Barbosa de Oliveira. Em 2011, foram 17 acidentes, 4 atropelamentos e uma morte. Apesar das dificuldades, no primeiro momento, as alterações agradaram os moradores. Eu acho que está bem sinalizado, mas o povo vai ser educado, né? Porque o povo estava acostumado a fazer barbaridade aqui. Esse lado da praça era mão dupla, então já teve vários acidentes e estava muito complicado. Então essa mudança foi muito propícia. Em busca de novas oportunidades de negócios, empresários da capital paulista procuram cada vez mais as cidades do interior. É o que revela uma pesquisa feita pela Fundação SIAD, o Sistema Estadual de Análise de Dados. No ano passado, as regiões de Campinas, São José dos Campos, Sorocaba e Baixada Santista absorveram quase 90% dos investimentos. A falta de espaço físico na região metropolitana de São Paulo é apenas um dos fatores que está fazendo com que os investimentos em indústrias migrem para o interior do estado. A distância de algumas cidades da capital paulista também é um fator levado em consideração. As empresas hoje, para investir na região metropolitana da Grande São Paulo, eles têm muitas dificuldades de aquisições de terrenos, preços hoje o mercado imobiliário tem valorizado muitos terrenos, então as empresas preferem procurar novas alternativas. E as alternativas seriam até 150 quilômetros da capital, porque também as indústrias não podem se desprender muito do grande mercado consumidor. De acordo com o estudo da Fundação Sistema Estadual Análise de Dados, em 2010, 67% do investimento para a indústria no estado foi para cidades do interior e a região metropolitana de São Paulo ficou com 33%. No ano passado, o interior avançou ainda mais e ficou com 71,5%, enquanto a região metropolitana de São Paulo deteve 28,5%. Com esta liderança de investimentos no interior do estado, a expectativa dos empresários é que os números aumentem ainda mais. O cenário é positivo, mas alguns pontos devem ser revistos para que as indústrias e as cidades saiam ganhando. Trazer para a região infraestrutura, formação de mão de obra, segurança jurídica, isso pode transformar o interior do estado de São Paulo na região mais rica do país em pouco tempo. Mas esse progresso, que pode colocar o interior do estado ainda mais em evidência no setor industrial, também pode trazer pontos negativos. O aumento do custo de vida da população é um deles. Você tem um aumento no salário, você tem um aumento no gasto com refeições, no transporte. Isso pode acontecer com Campinas, mas isso é uma tendência, né? Uma cidade, conforme ela vai ficando mais rica, vai conseguindo se desenvolver mais, a tendência é que aumente o salário da população e com isso também aumente o custo de vida para essa população. Igrejas centenárias de Campinas, reconhecidas como patrimônio artístico e cultural, sofrem com a ação do tempo e a falta de recursos. Até acervos de peças raras correm o risco de se perder. Sem investimentos, a restauração da Catedral Metropolitana está parada. Alguns projetos já foram encaminhados aos governos estadual e federal, mas a solução ainda parece estar longe.
Fazem parte do acervo da Catedral cerca de 300 esculturas e 50 telas. Parte fica em exposição no Museu de Arte Sacra, no interior da igreja. A peça mais antiga é essa imagem de Santo André, com 400 anos, é a única que não é maciça. Daí a expressão Santo do Pau Oco. A curiosidade é que esse tipo de escultura era usada para contrabandear ouro. Ainda existem utensílios e vestimentas que deixaram de ser usados nos ritos religiosos. E representam muito o que foi a presença do café na nossa região, né, no século passado. Assim, a riqueza do café representada nesses objetos, nessas telas, nessas imagens que a gente tem aqui no museu. Então ele tem um acervo com uma qualidade artística muito relevante. Mas todo esse patrimônio artístico corre risco de se perder. Faltam recursos financeiros para manter e restaurar o acervo. 15% das esculturas e 80% das telas precisam de reparos. E isso não é tudo. Um dos trabalhos que deve ser feito é a digitalização de todo o acervo. Fazer uma pesquisa científica para que não haja equívocos. Por exemplo, achar que uma escultura é de um santo quando ela não é. Como todo artista, o escultor principalmente, em se tratando das obras que nós expomos, ele também tem uma licença de contextualizar a sua obra à época em que ele a produziu. O restauro da catedral também está parado. O órgão de tubo francês do século passado é outra peça que necessita de manutenção. Igual a esse, existem apenas 6 no país. Segundo as regras do Vaticano, cada diocese deve ter uma comissão com representantes de vários setores para propor ações e buscar meios para a preservação dos bens culturais das igrejas e museus. Sem conseguir apoio municipal, alguns projetos foram encaminhados aos governos federal e estadual. O governo do estado, através do ICMS, também do PROAC e ICMS, tem alguns programas, inclusive nós estamos inscritos num desses programas, que é a atualização do museu, garantindo uma sala limpa e uma sala de higienização, com instalação de alguns equipamentos, e que vão propiciar, então, uma manutenção mais efetiva desse acervo. De acordo com a Arquidiocese de Campinas, a ideia é transformar a igreja num complexo religioso e cultural para ser âncora turística da cidade durante os grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Segundo o pároco local, a preservação do acervo é necessária, já que a coleção também serve de instrumento para a evangelização. Toda essa técnica, esse profissionalismo, investidos em função daquilo que é a missão da igreja, evangelizar, tornar presente através da arte o mistério que a igreja anuncia ao longo dos séculos. E veja a seguir, Secretaria de Saúde de Campinas identifica o vírus tipo 4 da dengue em circulação na cidade.